Queremos saudar a todos os nossos irmãos e vos cumprimentar a dizer: Cristo ressuscitou. Aleluia! Ele ressuscitou verdadeiramente. Uma boa tarde a todos, um domingo para celebrar a Páscoa de Cristo nos nossos tempos tão difíceis, tempos de dificuldade, mas a esperança, mais uma vez, brota em nosso coração quando estamos a meditar nas verdades espirituais que a palavra de Deus tem nos trazido através do seu Evangelho, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos os cristãos presbiterianos da Covilhã e mais um domingo, hoje 18 horas, é que fazemos a nossa reflexão bíblica dominical. Nós damos então as boas-vindas a todos e rogamos a Deus que você nesse domingo possa receber o Evangelho do Senhor e Ele possa fazer guarida em teu coração, assim como também faz em nossos corações pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje não poderia ser diferente. Nós na sexta-feira estivemos aqui mais uma vez, sexta-feira passada, estivemos a falar, a refletir e fazer uma transmissão sobre a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E nós analisamos as 7 palavras da cruz e também as consequências espirituais que advêm dessa sua morte. Hoje nós estamos a celebrar a sua ressurreição. Então nós vamos meditar um pouco e convido você a meditar comigo um pouco sobre a ressurreição de Cristo e a descoberta dos valores eternos vindos deste Evangelho Santo de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, nós pedimos ao Senhor, Senhor, desvenda os meus olhos para que eu possa descobrir as maravilhas da tua lei. Nós vamos, nesse momento, orar e, naturalmente, vamos continuar a orar pelo mundo, pedindo, intercedendo por esse mundo, que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, derrame a sua misericórdia, não somente a sua justiça, mas também a sua misericórdia. Então vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, Filho e Espírito Santo, estarmos aqui novamente para transmitir a tua santa mensagem, a mensagem de esperança, revestida, Senhor, da tua graça, de modo que muitos possam ser alcançados, corações serem alcançados, e quantos não puderem, que ainda não puderam confessar a verdadeira fé, possam fazê-lo de todo o coração. Nos lembramos, Senhor, agora desta situação pandêmica, pedimos, Senhor, tenhas misericórdia de todos aqueles que estão agora sofrendo, alguns mais, outros menos, muitos estão doentes, outros estão nos cuidados intensivos e outros, Senhor, perderam seus entes queridos. Pedimos, Senhor, a tua misericórdia, a tua graça e rogamos, Senhor, que neste momento a tua verdade e o teu Espírito esteja a iluminar os nossos corações, para que possamos compreender profundamente
o propósito e o plano do Senhor para cada um de nós. Nós te agradecemos em Cristo Jesus pela ressurreição, pela Páscoa de Cristo e pela verdade que se manifesta através deste ato. Senhor, nós te louvamos por isso e te bendizemos por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, nós hoje vamos basear a nossa mensagem em dois textos bíblicos. O primeiro está em Mateus, capítulo 28, e então eu quero convidar você, se você tem uma Bíblia, ou se a Bíblia está no telemóvel, não é problema, abra a sua Bíblia, procure aí o aplicativo e abra no texto de Mateus 28. Então nós vamos ler Mateus 28, versículo 1 a 10. Esse é o primeiro texto. E depois então nós iremos ler primeira aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Mas vamos então, em primeiro lugar, Mateus 28, a partir do versículo 1. Assim nos diz o Evangelho. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra e sentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e o seu vestido branco como a neve. Os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: Não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, e dizei aos discípulos que já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis. Eis que eu vô-lo tenho dito. E saindo elas apressadamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: Eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhes: Não temais, ide aos meus irmãos dizer que vão a Galileia e lá me verão. Até então o versículo 10 do Evangelho de Mateus, e agora nós iremos ler na carta que Paulo escreveu, o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 5. E nós leremos dois versículos, o versículo 7 e o versículo 8. Então, notem, atentem à leitura, ouçam a palavra do Senhor. 1 Coríntios 5, 7 e 8. Nos diz assim: Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos
da sinceridade e da verdade. Então, mais esse texto, e nós então queremos, antes de tomar com mais propriedade essas duas referências de textos que nós escolhemos hoje, é importante que possamos fazer alguns esclarecimentos sobre a Páscoa, o dia de hoje. Não é? Por que esses esclarecimentos? Porque hoje a Páscoa, assim como o Natal, assim como o Pentecoste, assim como uma série de eventos bíblicos históricos, eles caíram na sua banalização religiosa e na sua banalização cultural. É importante que possamos compreender fundamentalmente o significado destes eventos históricos e a nossa relação com eles. Bom, em primeiro lugar, a Páscoa cristã nada tem a ver com a cultura consumista e comercial dos nossos dias. É bom que se interprete dessa maneira. Hoje, por exemplo, milhares de pessoas elas compram seus ovos de chocolate para presentearem-se umas às outras, são movidas pelo consumismo, uma vez que a religiosidade ela foi envolvida pelo marketing cultural e comercial, especialmente o marketing comercial. Também acontece que as famílias usam, muitas e muitas delas usam do próprio feriado da Páscoa, o que é, na verdade, um longo feriado de final de semana, usam para o passeio, para o entretenimento, sem qualquer razão religiosa. A Páscoa no calendário social torna-se hoje apenas um feriado sem razão, sem sentido algum. As saudações, por exemplo, que nós ouvimos e que muitos retribuem, por exemplo, Feliz Páscoa, essa é a saudação mais comum, são apenas saudações vazias, tantas delas sem significado algum, tendo no mínimo apenas aquele desejo de todos pela paz social, a saúde, o bem comum. Absolutamente a Páscoa, é importante que se diga em primeiro lugar, a Páscoa cristã não é esta Páscoa. Ela não significa nada disso. Em segundo lugar, o segundo esclarecimento é que a Páscoa cristã ela não é também a mesma coisa da Páscoa judaica, certo? Não é a mesma Páscoa judaica. Quer dizer, uma é a Páscoa cristã, a outra é a Páscoa judaica. Por inúmeras vezes percebemos uma confusão quanto ao que seja de facto a Páscoa cristã. Não somente entre as pessoas não religiosas, como também e principalmente as religiosas dos nossos dias, há realmente uma confusão. Elas falam da Páscoa cristã, misturam-na com a Páscoa judaica. Muitas igrejas exibem, por exemplo, peças teatrais a respeito da Páscoa judaica, quando na verdade a Páscoa de Cristo, a Páscoa cristã, ela não tem nada a ver com a Páscoa judaica. A Páscoa judaica é celebrada anualmente pelos judeus com uma razão específica. Eles celebram essa festa devido à libertação do povo de Israel do Egito através da liderança de Moisés. Essa celebração ela se mistura com a cultura judaica, com toda aquela gastronomia judaica. Não é? Já a Páscoa cristã ela é revestida do grande evento que marcou o cristianismo dos primeiros séculos, a ressurreição de nosso Senhor, no primeiro dia da semana após o sábado judaico.
e culmina-se com a participação dos fiéis na ceia do Senhor. Então, é bom que se esclareça e que se faça esse segundo esclarecimento. O terceiro esclarecimento que eu quero fazer aqui é que a Páscoa cristã ela é muito mais ampla que a Páscoa judaica. Você percebe que o apóstolo Paulo, ele convida os coríntios a celebrar uma festa, mas não é a festa da Páscoa judaica, mas é a festa do Cristo como Cordeiro Pascal. Portanto, as duas são celebrações separadas. Embora que os cristãos dos primeiros séculos procuraram analisar a festa judaica usando determinadas figuras para que pudessem entender o que aconteceu no Antigo Testamento como sombra do que haveria de acontecer quando nosso Senhor Jesus Cristo estivesse em nosso meio e os efeitos dela em nossas vidas que vivemos pela fé. Portanto, os primeiros cristãos e a fé cristã ampliou, ou eles ampliaram esse espectro da Páscoa judaica e perceberam os tipos e as figuras para os cristãos, para que os cristãos entendessem, na verdade, o processo progressivo da nossa libertação espiritual do pecado e a peregrinação espiritual, culminando no descanso da terra prometida. Em quarto e último lugar, eu gostaria de também dizer que a Páscoa cristã, na verdade, é uma preparação para os eventos futuros que hão de acontecer. É claro que quando nós participamos todos os domingos da ceia do Senhor, nós estamos a lembrar que o Senhor Jesus, através daquela ceia, da comunhão, e que nos primeiros séculos se chamou de Eucaristia, quando nós participamos dos elementos do pão e do vinho, nós estamos a partilhar e realizar este sacramento, como a igreja deu o nome, até que o Senhor volte. Até que o Senhor volte. Aí então uma perspectiva futura. A ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, então, ilumina com esperança a eternidade. Nosso Senhor Jesus Cristo ressuscita e com ele inaugura-se a nova criação, que junto com ele todos os que viveram e creram nele em todas as gerações, mesmo que passem pela morte física, serão ressuscitados e viverão em novo céu e nova terra, segundo o que nos promete o Apocalipse. Ora bem, então, depois de ter feito esses esclarecimentos, que são fundamentais para entendermos um bocadinho mais a Páscoa, então vamos ao foco da nossa reflexão de hoje. A pergunta que nós devemos fazer, especialmente, é: será que cremos realmente na Páscoa ou ela é apenas um evento ocorrido em nosso calendário cultural e religioso? Para que possamos perceber de modo mais claro, então, e também afirmar sem dúvida que podemos crer de todo o coração no evento da ressurreição de Cristo, devemos descobrir as verdades que estão ocultas no mistério da própria ressurreição em si. Nós lemos dois textos. O primeiro texto está em Mateus 28, de 1 a 10. Eu espero que você tenha feito aí a sua anotação. Também os três evangelhos, né? Nós lemos Mateus, mas tanto Marcos quanto Lucas e João, eles estão a registrar este evento.
Portanto, os 4 evangelhos, eles relatam esse acontecimento. E se eles o fazem, é porque todos os 4 evangelhos estão veementemente confirmando este grande evento. Então, o evento pascal, ele envolve tanto a morte de Jesus na cruz, como também a sua ressurreição. A mensagem depois que a igreja primitiva vai ressoar a todos os rincões é que Jesus morreu e ele ressuscitou. Então, e também além dos evangelhos, nós vamos encontrar este mesmo princípio da ressurreição sendo detalhados nos escritos dos apóstolos Paulo, Pedro, Tiago, João, e temos também, sobretudo, no Apocalipse, nos escritores do Novo Testamento. Então, vamos descobrir algumas verdades que são importantíssimas para nós, para que possamos compreender a essência do que seja cultuar a Deus num dia de hoje, por exemplo, quando toda a cristandade ocidental está a rememorar esse grande evento da ressurreição. Eu digo cristandade ocidental porque a cristandade oriental ela comemora sempre tempos à frente, porque segue não o calendário ocidental, o calendário gregoriano, mas eles seguem o calendário juliano. Muito bem. Em primeiro lugar, nós descobrimos aqui nos evangelhos, nesses acontecimentos, aprendemos que a ressurreição de Jesus Cristo é um fenômeno cosmológico. O que é isso? É um fenômeno universal. A noção de fenômeno que nós queremos dizer, ela tem origem no termo latino, que é phenomenon, que pode ser um facto ou um acontecimento de fato extraordinário. A ressurreição foi um fenômeno que realmente mudou o curso da vida. Esse fenômeno é o retorno do domínio definitivo do sobrenatural sobre o mundo natural. Nós lemos 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 55, e Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele copia o profeta Oséias, no capítulo 13, versículo 14, quando cita esta frase. Diz assim: a morte foi tragada pela vitória. Quando Cristo ressuscitou, o sistema natural da vida, de que todos os homens devem morrer fisicamente, esse sistema foi alterado. Houve uma alteração de natureza. E nessa natureza que envolve todo o universo, isso significa todo o cosmo, esse sistema foi alterado. E, portanto, nós podemos perceber que esse fenômeno, ele vai não só inaugurar Cristo a ressuscitar, não vai apenas inaugurar, como antecipar a ressurreição de todos os seres humanos. É verdade, todos os seres humanos irão, num dia determinado por Deus, assim que a Bíblia nos afirma, que esta ressurreição passará para todos aqueles que já partiram e que estão a partir. É isso que nós encontramos, por exemplo, nas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, que escreve João, no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 28 e 29. Veja só, João 5, 28 e 29. Assim diz, palavras de nosso Senhor Jesus, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem o mal para a ressurreição da
condenação. Então isso significa que todos, indistintamente, todos no último dia, que dia é esse? Quando o Senhor Jesus retornar. Ele irá retornar, ele prometeu que iria retornar e vai retornar. E quando ele retornar, ele voltar para instaurar o seu reino eterno, todos os homens que viveram serão ressuscitados. Nós não temos apenas esta passagem, mas esta passagem de nosso Senhor Jesus Cristo a falar, ela também se refere a uma série de outras passagens do Antigo Testamento. Homens, então, de todos os tempos, de todas as épocas, serão ressuscitados. Mas isso será somente possível porque Cristo, o Deus homem, ressuscitou. Isso é muito importante para nós, porque não basta simplesmente que possamos aceitar ou acreditar ou saber que Cristo ressuscitou, que venceu a morte. Pelo contrário, apenas devemos, ou melhor, sobretudo devemos adquirir a nossa confiança que se Cristo ressuscitou, também todo gênero humano será ressuscitado. Então a ressurreição é um fenômeno que consuma, isto é, que conclui a obra de Cristo, que Cristo fez pelos pecadores, a tal ponto de salvá-los. E salvação não tem apenas uma perspectiva celestial, mas, sobretudo, uma perspectiva física. Não basta que Cristo morresse na cruz, ele deveria também ressurgir para dar ao ser humano a mesma condição que esse ser humano possuía no princípio. O segundo Adão, nós chamamos segundo Adão, que é o próprio Jesus Cristo, ele completou a obra que o primeiro Adão não concluiu. Pelo contrário, ele desobedeceu. E o que o segundo Adão, chamado segundo Adão, nosso Senhor Jesus Cristo, ele abre então o horizonte da eternidade para aqueles que têm fé em Cristo. Por isso, aos que creem, serão eles ressuscitados para uma eternidade física com Deus. Porém, como nas palavras de Jesus, aqueles que viveram e praticaram o mal e rejeitaram viver na busca pela fé de nosso Senhor, eles serão ressuscitados sim, mas ressuscitados para a condenação. Assim, então, essa ressurreição, ela chancela, ela homologa algo que vai acontecer novamente, a reunião, quer dizer, a reunificação do espírito e do corpo de cada um de nós. Nós seremos reunidos no mesmo corpo que nós vivemos. Contudo, esse corpo será naturalmente revestido de imortalidade para que possamos viver a eternidade de Deus. É isso que o apóstolo Paulo nos diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 20. Então, esta é uma grande esperança, esta é uma esperança viva. Há espaço aqui para que a nossa celebração seja real e não apenas motivada por uma religiosidade, um programa de uma igreja ou um mero consumismo, como nós acabamos de falar logo no início. Nós também ressuscitaremos e, naturalmente, poderemos ressuscitar para vivermos eternamente. Eternamente com aqueles que amaram de verdade o nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, a segunda verdade aqui que nós percebemos é a verdade que a ressurreição de Cristo, antes de ser uma mensagem a anunciar,
ela é uma experiência, ou deve ser uma experiência real. Percebem? Vamos voltar um pouco ao texto de Mateus 28, que nós lemos do Evangelho. Para os apóstolos e outras centenas de pessoas, na época de Jesus, logo depois da sua ressurreição, essa experiência foi uma experiência histórica, uma experiência factual, palpável, real. Eles viram, sentiram, choraram, contemplaram. É isso que nos diz o apóstolo João, por exemplo, na sua primeira carta, lá no final, perto do Apocalipse, existem 3 cartas pequenas escritas pelo evangelista João, pelo apóstolo João, discípulo amado, e ele nos diz assim na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 1 a 4. Preste atenção naquilo que João nos diz. Ele diz assim: o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos e o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram acerca da palavra da vida, porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela. E vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que a vossa alegria seja completa. Portanto, meus queridos irmãos, assim como a experiência da morte de Cristo, ela vai levar-nos a uma experiência de fé, a ressurreição, ela foi real na vida, na história, e foi experienciada por pessoas como nós. Não é? Paulo, escrevendo no capítulo 15, na sua primeira carta aos Coríntios, ele diz que não somente os discípulos, os apóstolos viram o Senhor, mas as mulheres, centenas e ainda 500 irmãos de uma só vez viram a Jesus Cristo ressuscitado. Mas a ressurreição pode então também ser real para nós, através de uma experiência de fé. Sim, a chave então, meus irmãos, é a fé, o crer no evento pascal. O que é isso? Então vamos voltar a falar sobre o evento pascal. O evento pascal foi o que a igreja chamou no início dos séculos de a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Preste atenção agora, só depois de viver essa experiência, ela se torna um meio de comunicação, uma mensagem. Então, por que nós dizemos isso? Porque nós precisamos experimentar para depois anunciar. Precisamos viver essa experiência de fé para que possamos transmitir. Nós não podemos transmitir algo que nós não vivenciamos. Assim como foi fundamental aqueles cristãos, os discípulos, passarem por aquela experiência onde viveram, conviveram, tocaram, contemplaram o verbo da vida, eles agora tinham condição de dizer a respeito deste verbo da vida. Esta é uma condição sem a qual é impossível acontecer. Então, em Mateus, por exemplo, 28:10, que nós percebemos aqui no Evangelho, as mulheres anunciaram a ressurreição como uma mensagem de alegria, uma mensagem de triunfo. Foram e anunciaram aos discípulos, porque elas acreditaram, elas viram o Messias.
Mas já os guardas, se você ler, por exemplo, o versículo 11, que nós não lemos, mas você pode ler aí o versículo 11, nos diz que os guardas romanos que estavam no sepulcro também passaram por uma experiência e eles anunciaram também, mas uma mensagem negativa. Por quê? Foi uma mensagem cheia de terror, uma mensagem aterradora, porque tiveram uma experiência de grande medo. Eles não acreditaram em tudo que viram, ou mesmo passaram por uma confusão mental, porque viram o terremoto, viram os anjos, mas não viram o Senhor. Então, o Senhor que se apresentou aos discípulos em Mateus 28, por exemplo, 18 a 20, já no final deste capítulo que nós tomamos por base, o Senhor os comissiona com uma grande mensagem de desafio. É uma mensagem de triunfo, para que eles anunciassem. Esse fenômeno, então, trouxe aos seres humanos, para alguns, um medo aterrador, mas para outros, uma mensagem de vida. Por quê? Porque pode ser aterrador, porque, na verdade, nós não estamos dentro daquela cadeia natural da vida. Quer dizer, embora estejamos nessa cadeia natural da vida, a ressurreição ela vai quebrar isso. Ela vai confundir a mente humana, os valores humanos. Mas qual é o segredo de tudo isso? O segredo é, não basta saber os eventos, não basta conhecer a história. Nós precisamos passar por uma experiência de fé. Esta é a grande diferença. Precisamos de uma experiência de fé. E o que é essa experiência de fé? É uma experiência de confiança neste acontecimento como verdade principal da vida. Porque não é apenas um mero assentimento intelectual. Você pode conhecer a história, você pode ler a Bíblia, você pode saber a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você pode ser um bom religioso, mas se você ainda não teve uma experiência de confiança plena nesse ato, ou nesses eventos, você precisa ter para que tudo isso faça sentido na sua vida. Em terceiro lugar, a terceira verdade que nós encontramos aqui é que a ressurreição, então, só fará sentido em nossa vida quando confiarmos de fato que ela é tão real quanto aqueles que viram a Cristo. É claro, nós não temos mais a Cristo aqui como presente corporalmente, fisicamente. E como é que nós podemos admitir que a mesma experiência que foi a experiência dos discípulos também seja a mesma experiência nossa? E essa experiência, ela vai depender justamente da ação do Espírito Santo em nossa vida. É o Espírito Santo que há de produzir isso em nós. Vamos, por exemplo, nos lembrar de Tomé. Tomé, o discípulo de Jesus. Quando, na primeira vez que Jesus apareceu aos discípulos, Tomé não estava. E então, quando tomou conhecimento pelos outros colegas, ele disse no capítulo 20, versículo 25 de João, veja o que ele disse aos seus amigos. Ele disse assim: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, se não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma acreditarei. Após 7 dias, esse mesmo Tomé, ele estava junto com todos os outros discípulos, e o nosso Senhor apareceu novamente. E quando o Senhor apareceu, nos diz o Evangelho de João 20, 29,
ele disse assim a Tomé: por que me viste, Tomé, e creste? Porque, na verdade, o Senhor apareceu e pediu e mandou que ele tocasse nos furos e no corpo ao lado que havia sido cravada ali uma lança. E então Tomé acredita e diz: Senhor meu e Deus meu. Então nosso Senhor Jesus disse: Tomé, tu creste, bem-aventurados os que não viram e creram. Tomé necessitava ver com os olhos espirituais aquilo que ele estava vendo com os olhos carnais. Preste atenção no que vou lhe dizer agora. Assim, o Senhor nos ensina que não basta ver com os olhos carnais, mas, sobretudo, cientificar-se, o comprovar através do crer, da fé. É a fé que é o caminho para a eternidade. Porque muitos viram Jesus e não creram. Pois hoje é, de fato, mais um domingo para nós confirmarmos nossa fé neste evento que mudou o mundo e já iniciou a nova criação. Presta atenção, então. Tomé, ele queria ver com os olhos aquilo que só poderia acontecer com os olhos espirituais. Por isso o Senhor Jesus diz: bem-aventurados os que não viram e creram. Da mesma maneira que este evento da ressurreição foi principal na vida e na história para nos levar ao ápice da nossa confiança, da confiança em Cristo. Este evento só pode ser real quando nós cremos, quando nós confiamos. E crer não é, como disse, um assentimento intelectual. É, sobretudo, um depositar a fé, um entregar a vida. É uma aceitação de que Deus tem todo o plano e todo o propósito da vida humana no seu devido lugar. Esta é a boa mensagem do Evangelho. E nesses dias, quando nós estamos a sofrer e perceber tanto sofrimento, hoje é o dia de entregarmos o depósito da nossa fé nas mãos de Jesus. Crermos que haverá de facto essa ressurreição, novos céus e nova terra. É desenvolver a nossa vida para Ele, viver para Ele como o centro e a razão da nossa existência. Nos desapegarmos daquelas coisas e situações e pessoas que nós pensamos e temos e fomos ensinados a isso, a devotar a nossa vida a determinadas coisas. Quando nós colocamos todas as outras coisas, pessoas e situações e títulos e obras e esforços em segundo, terceiro e quarto e último lugar, mas quando nós colocamos nosso Senhor Jesus Cristo, sua morte e ressurreição como exclusivo em nossa vida, aí sim, tudo que o Evangelho está a dizer será, de facto, algo palpável, tão palpável que nós deixaremos de ver as coisas com os olhos carnais para ver as coisas e as situações com olhos espirituais. Por isso que quero terminar agora com uma mensagem do apóstolo Paulo que está em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. E ele diz assim:
porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para todos aqueles que o amam. E é por isso que nós estamos aqui, porque nós ainda nem vimos, nem percebemos e nem ouvimos aquelas coisas mais inefáveis que ainda estão para acontecer. Grave esse versículo: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, a questão é: ame o Senhor. Ame o Senhor de toda a sua força, de todo o seu entendimento, de todos os seus, de todos os seus esforços, de todo o seu coração. Ame-o, porque ele veio, morreu por você, ressuscitou por você e está agora agindo com o Espírito Santo em seu coração nesse momento e está a esperar-te naquele dia, quando ele retornar. Nós não sabemos quando. Seremos ressuscitados, viveremos para todo sempre. João diz em Apocalipse 21, vi novo céu e nova terra, onde habita a justiça. Deus te abençoe, uma boa semana, início dessa semana. Entre nessa semana com esta verdade anunciada pelo Evangelho. Alimente-se diariamente dessas verdades. Alimente através da oração e da leitura e meditação na palavra de Deus. E, sobretudo, entregue não só o seu coração, mas também toda a sua vida a esse Jesus que veio, encarnou-se, morreu por você, ressuscitou por você e voltará para receber você. Um abraço fraternal a todos os nossos irmãos, amigos da Covilhã. Nós esperamos que essa Páscoa de Cristo seja, mais uma vez, uma Páscoa gloriosa para enchermos-nos de esperança nesse tempo tão difícil. Deus lhe abençoe. Amém.